E se eu falasse para todo mundo que está acompanhando a gente hoje que o maior inimigo de uma vida com propósito não é uma grande tragédia, não é uma crise econômica terrível e nem mesmo aquelas forças que a gente costuma chamar de malignas. E se, na verdade, a maior ameaça para nossa paz de espírito for aquele bônus de fim de ano? Ou, sei lá, a atualização daquele cargo chique no LinkedIn? Ou ter uma garagem cheia de carros? Nossa, essa é uma premissa que desestabiliza completamente o nosso sistema de recompensas, né? Porque nós fomos treinados, acho que desde a infância, a medir o sucesso através dessas métricas visíveis. Se a pessoa tem o cargo, a casa de praia, o reconhecimento da firma, bom, então ela está vencendo o jogo. Aham. E é exatamente esse tabuleiro que a gente vai virar de cabeça para baixo hoje. Então, eu dou as boas-vindas a quem nos ouve para mais um mergulho profundo nas fontes. A nossa exploração de hoje, ela vai dissecar a transcrição de um discurso muito instigante, que é um sermão religioso gravado ao vivo, intitulado Conquistando Canaã, Deuteronômio 1, proferido por Raimundo Alcântara Menezes. E a nossa missão aqui é desconstruir uma crítica fascinante que essa fonte faz a essa obsessão moderna por riqueza e status, sabe? O orador usa textos antigos do Oriente Médio para redefinir o que realmente significa conquistar a Terra Prometida, a famosa Canaã. Exato, o que salta aos olhos nessa leitura, logo de cara, é a proposta de uma mudança de paradigma. Uma mudança que soa quase violenta para a mente corporativa contemporânea, sabe? O discurso, ele meio que convida quem está ouvindo a trocar essas conquistas territoriais e financeiras por um estado de espírito absoluto. Pois é. E para a gente entender essa mudança, vamos começar olhando para o alvo principal do orador? Porque o Menezes, ele abre a palestra com uma crítica duríssima a um movimento que é conhecido como teologia da prosperidade. Sim, ele não popa palavras ali. Não mesmo. E só para contextualizar quem nos acompanha e talvez não conheça o termo a fundo, é basicamente a ideia de que o favor divino se manifesta através de riqueza material. É a crença de que ter uma vida abundante significa literalmente ter abundância no saldo bancário, jatos particulares, mansões gigantes. A premissa de um jeito muito interessante. Ele volta para a história do próprio personagem central da fé cristã. Ele argumenta que Jesus teve uma vida de extrema modéstia. E o ponto estratégico que o Menezes levanta aqui é um ponto geográfico, na verdade. A base de operações de Jesus ficava na Galileia. Longe de tudo, né? Longe de tudo. Historicamente, essa era uma região ao norte formada por camponeses, pescadores, pessoas que eram frequentemente desprezadas pela elite política e religiosa da época. Ficava a muitos quilômetros de Jerusalém, que era o verdadeiro epicentro do poder, da ostentação. E quando a gente olha para os apóstolos, o texto lança uma pergunta que é bem irônica. Ele diz algo como: quantos castelos eles deixaram? Quantos exércitos eles comandaram? E a resposta, claro, é um zero absoluto. 0 castelos. Mas aqui é onde a engrenagem do argumento fica genial para mim. Porque nós estamos culturalmente muito condicionados a imaginar um grande embate cósmico, sabe? O divino de um lado, iluminado, e uma figura com chifres, o diabo, do outro lado. Só que a transcrição lança uma afirmação que me fez parar a leitura. O maior inimigo de Jesus, segundo as escrituras que ele cita ali, não é o diabo. É Mamon. Isso, Mamon, a personificação das riquezas. E eu queria te perguntar, a fonte posiciona a riqueza como esse grande rival, mas, não é natural do ser humano buscar conforto? Por que exatamente a fonte vê o dinheiro como uma ameaça tão maior que as forças que a gente tradicionalmente vê como malignas? É uma excelente pergunta. E essa substituição de antagonista muda toda a psicologia da narrativa. A genialidade de identificar a riqueza, ou Mamon, como grande rival, reside na capacidade de camuflagem dela. O perigo real da riqueza é que ela se disfarça de virtude. Ela se disfarça de um objetivo nobre. Nossa, sim. Quase ninguém acorda numa terça-feira chuvosa e diz: olha, hoje eu vou dedicar minha vida a adorar as forças do mal e destruir a humanidade. Ninguém faz isso. Mas aqui é o ponto crítico.
Inúmeras pessoas destroem os próprios casamentos, traem a confiança de amigos de décadas, negligenciam os filhos e têm infartos aos 40 anos na busca frenética por dinheiro. É uma adoração silenciosa, né? A pessoa justifica dizendo: eu tô fazendo hora extra todo dia pela minha família. Ou eu só preciso dessa promoção para ter segurança. Exatamente isso. E de repente, sem a pessoa notar, o meio vira o fim. Essa busca por segurança sequestra completamente a identidade do indivíduo. A riqueza, ela deixa de ser uma ferramenta de troca e se torna o senhor absoluto do tempo, da energia e até da moralidade daquela pessoa. Isso acaba roubando qualquer espaço para propósitos mais elevados. O indivíduo passa a avaliar o próprio valor e o valor dos outros também, exclusivamente pela lente do acúmulo. É como se... imagina a seguinte situação. É como se você contratasse o personal trainer mais caro e brilhante do mundo. Você entra naquela academia de elite, aí o treinador vem com uma prancheta cheia de dados metabólicos, super preparado para te dar saúde, mobilidade, uns 40 anos a mais de vida útil, mas aí no meio da avaliação você olha para ele, bate na mesa e exige que ele te entregue as chaves de um carro esportivo. É uma completa distorção da ferramenta. É um exemplo perfeito. Uma distorção total de expectativa. E a grande questão que fica pairando sobre esse comportamento, e que a fonte explora, é se essa busca obsessiva por status é tão destrutiva para o nosso tecido social e mental porque nós continuamos correndo nessa roda de hamster. Como o sistema mantém todo mundo tão engajado num jogo que é viciado? Ok, vamos desempacotar isso. Porque para responder essa pergunta, o discurso faz um desvio histórico que eu achei formidável. O orador, ele meio que nos transporta lá para as arquibancadas de pedra do Império Romano para falar sobre pane e circo. O famoso panem et circenses. E na nossa memória cultural coletiva, as lutas de gladiadores no Coliseu costumam ser vistas apenas como entretenimento sangrento, né? Uma distração primitiva de uma sociedade antiga que não tinha TV. Mas o Menezes argumenta que não havia absolutamente nada de aleatório ou de puramente recreativo naquilo. Era um método de coerção absoluto, uma engenharia social muito sofisticada. E violenta, porque quando o imperador se levantava lá no camarote e ele usava o polegar para decidir quem vivia ou morria na arena, e todo o Senado aplaudia, a mensagem para a população e para os soldados nas arquibancadas era claríssima. Era um controle assustador. O Estado estava dizendo nas entrelinhas: olha só, nós detemos o poder absoluto de dar a vida e a morte. Sejam nossos aliados e recebam trigo e favores, ou sejam nossos inimigos e terminem lá embaixo na arena. Pura coerção psicológica. E o argumento avança para afirmar que o mundo ocidental moderno, o nosso mundo, opera com o mesmíssimo maquinário, apenas com uma roupagem nova. O orador usa uma expressão muito interessante. Ele fala em mentes que pensam para descrever os arquitetos dessas distrações. O objetivo dessas mentes é manter as massas sedadas, focadas no prazer imediato, para que elas nunca tenham a energia mental necessária para questionar as estruturas ou buscar um propósito maior. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque é impossível não mapear isso para a nossa realidade de hoje. O Coliseu de Pedra foi substituído pelos algoritmos. O polegar do imperador virou o nosso rolar infinito nas redes sociais. É a dopamina instantânea de um like ou aqueles reality shows intermináveis. Nós continuamos sendo a mesmíssima plateia pacificada. Com certeza. O entretenimento vazio e essa busca desenfreada por riqueza formam um ciclo perfeito, sabe? Um ciclo de aprisionamento mental. A libertação genuína na visão sugerida ali exige que o indivíduo primeiro consiga enxergar essas engrenagens sociais. Sem reconhecer que você está dentro da arena, é impossível procurar a porta de saída. E isso nos leva direto para a solução que a fonte propõe. Se já entendemos que a riqueza é a isca e o circo digital é a gaiola, como é que o discurso propõe a fuga? É aqui que entra a reinterpretação daquele texto antigo de Deuteronômio e o conceito de conquistar Canaã.
E só para contextualizar a nossa audiência sobre a carga dramática disso, nós temos ali o povo hebreu que passou 40 longos anos vagando num deserto inóspito. E a fonte não deixa passar um detalhe crucial dessa história, a matemática dos 40 anos. Ah, sim, o episódio de Cades Barneia. Isso. O orador detalha que os hebreus estavam na fronteira da Terra Prometida logo nos primeiros anos, mas eles enviaram espiões que voltaram apavorados com os gigantes que moravam lá. Rolou um colapso psicológico coletivo, uma falha completa de crença. E como consequência dessa incredulidade, eles foram sentenciados a vagar por mais 38 anos extras no deserto. 38 anos andando em círculos na areia. Exato. A ideia teológica ali era que toda aquela geração que ainda tinha uma mente escravizada precisava desaparecer, antes de herdar um novo território. Nossa, imagina a tensão desse momento. Depois de 4 décadas inteiras de punição e espera, eles finalmente estão na beira do Rio Jordão. A terra de leite e mel tá logo ali, visível. E a figura central é Moisés, um cara com 120 anos de idade que carregou nas costas o peso de liderar toda essa multidão implacável. E ele tá ali dando as instruções finais sabendo que ele mesmo foi barrado. Ele sabe que não vai entrar na terra por causa de um erro que cometeu no passado. A reação de qualquer pessoa, lendo isso, é sentir muita pena dele, né? Totalmente. O cara fez o trabalho pesado e ficou sem o prêmio. Pois é. Mas aí o palestrante diz, não tenham pena de Moisés. E eu te pergunto então o que tudo isso significa. Por que não ter pena? Porque essa é a grande tese central, a grande inversão de valores da fonte. O Menezes declara que não devemos ter pena porque Moisés já havia conquistado Canaã em sua alma. Canaã, nesse novo paradigma, não é apenas um lugar físico no mapa. Não é um lote de terra. É um estado espiritual, um estado de espírito. Trazendo isso para o nosso dia a dia, é como se uma pessoa trabalhasse a vida inteira, sabe, virando noite, sacrificando finais de semana para virar o CEO de uma empresa. Aí chega o dia da decisão do conselho e outra pessoa leva o cargo. Pela lógica do pão e circo, essa pessoa fracassou miseravelmente. Mas, pela ótica do discurso, se durante essas décadas essa pessoa desenvolveu uma resiliência inabalável e uma sabedoria profunda, ela já ganhou o prêmio real. O cargo era só o pedaço de terra. É muito profundo isso. O especialista quer dizer, o orador da fonte, ele está desvinculando completamente a ideia de sucesso de resultados geográficos ou materiais. Se a mente do indivíduo já habita no palácio da libertação, o cenário externo perde a relevância. A teoria é linda, mas na prática o bicho pega, né? Falar que Canaã é um estado mental flutua super bem no campo das ideias. Mas como alguém com boletos, prazos apertados e o caos da vida moderna acessa isso? E a fonte delineia 3 pilares para essa nova conduta. Sim, 3 passos práticos. O primeiro pilar é trocar o foco. Parar de correr atrás da prosperidade física e focar na salvação da alma. Ele usa até aquela expressão clássica de não trocar o principal por pratos de lentilhas. O segundo pilar é buscar a verdadeira libertação. Não mais fugir de um faraó externo, mas se libertar do domínio do próprio erro, das atitudes caídas. E aí vem o terceiro pilar, que é a metáfora do pijama velho. Eu adorei essa parte. A do pijama é muito visual. Demais. Ele diz que os maus hábitos, as nossas atitudes ruins, são como aquela roupa velha que a gente ama. Sabe aquele pijama todo furado? Seus pais ou seus parceiros mandam você jogar aquilo fora, mas você se recusa porque é muito confortável. A fonte insiste que a carne, a nossa natureza, é indolente e cômoda. E para combater isso, ele insiste em disciplinas físicas rigorosas. Ler a Bíblia em voz alta para não se distrair, contribuir financeiramente colocando a mão no bolso de forma tátil e ir fisicamente ao culto. E é aí que entra um debate interessante. É aí que entra um paradoxo imenso. Porque, repara só, a fonte passa a primeira metade inteira do discurso dizendo que o material e o físico não importam, que a riqueza é ilusão, que tudo é espiritual e interno. Mas na hora de ensinar como chegar lá, o orador exige ações extremamente físicas, ler em voz alta, doar fisicamente, ir ao local de tijolos. Como a gente resolve esse contraste?
Se a mente é tudo, por que exigir tanto do corpo? É um contraponto excelente, mas a análise profunda do texto mostra que a fonte entende uma coisa vital. O mundo material não é o objetivo, mas ele é a ferramenta de treinamento. Na psicologia, a gente chama isso de cognição corporificada. A mente não trabalha isolada do corpo. No mundo hiperdistraído, as ações físicas funcionam para ancorar o compromisso interno. Ah, entendi. A tendência física da sua mente com uma mão. É usar o corpo para disciplinar o espírito. Faz todo sentido. O material vira apenas a academia de ginástica para a alma, não o troféu. E para provar que esse estado interno, essa Canaã, sobrevive a qualquer tragédia externa, a fonte finaliza com 2 estudos de casos históricos que eu achei dramáticos. E o primeiro deles é Daniel, Daniel. um jovem príncipe levado como cativo para a Babilônia. A Babilônia era vista como a morada dos deuses, o ápice absoluto do império na época. E a fonte menciona um detalhe histórico ali que é muito perturbador. Os impérios antigos, eles tinham o costume de pegar os jovens intelectuais das nações conquistadas e transformá-los em eunucos. Eles castravam esses jovens. O império fazia isso para cortar a linhagem. Pensa nisso. Daniel perdeu a casa, a nação e, muito possivelmente, perdeu a integridade física e a capacidade de deixar descendentes biológicos. É a aniquilação completa de qualquer símbolo de sucesso externo. E mesmo com tudo isso confiscado pelo Império, a narrativa mostra Daniel prosperando internamente, mantendo sua moral intacta a ponto de influenciar o próprio rei Nabucodonosor. Ele era um vencedor num cenário de derrota total. E o segundo caso, para fechar o argumento, é o de Paulo. A transcrição lista o currículo desse cara e era invejável. Jovem, influente, de família rica, educado aos pés de Gamaliel, que era o grande mestre da época, estudou nas universidades de Tarso. O cara tinha vida ganha. E qual o fim da vida dele? Ele termina preso, numa cadeia romana úmida, acorrentado a soldados 24 horas por dia, só porque pregava suas ideias. Pelas métricas de hoje e pelas métricas de Roma, Paulo numa masmorra era um fracasso total, um desperdício de potencial. Mas segundo a fonte, de dentro daquela cela, ele escrevia cartas como a Epístola aos Filipenses, dizendo que o morrer para ele era lucro. Ele mantinha o estado de Canaã. Ele era o homem mais livre ali dentro. É a reviravolta suprema na ideia de sucesso, né? E amarrando todas essas ideias, o que essa análise milenar nos ensina hoje? Para qualquer pessoa que nos ouve e que está lutando contra a sobrecarga de informações ou sentindo o peso dessa pressão social por sucesso financeiro, sabe, quem está exausto na famosa corrida dos ratos, essa fonte antiga oferece um lembrete muito poderoso. É hora de redefinir onde fica o seu próprio território de paz. A verdadeira conquista, no fim das contas, pode ser simplesmente dominar os próprios hábitos e encontrar um significado que seja totalmente independente do status externo. Com certeza. Exige muita coragem jogar um jogo invisível enquanto o mundo todo corre atrás do circo. E para encerrar nossa exploração de hoje, eu queria focar num detalhe que passou rápido, mas que é chocante. Aquela menção de que Daniel possivelmente foi feito eunuco. No mundo antigo, não deixar um legado de sangue era a perda suprema, o apagamento total. Ele não tinha mais autonomia sobre o próprio corpo. Uma perda impensável. E mesmo assim ele reteve a paz absoluta. E isso nos deixa com uma pergunta muito incômoda para a gente refletir. Para cada pessoa da nossa audiência, pensem nisso se a nossa Canaã é verdadeiramente interna. Quais perdas materiais, de status ou de suposto legado na nossa sociedade moderna, nós morremos de medo de sofrer, perder seguidores, não bater metas, não ter a casa própria, mas que, no fundo, talvez sejam completamente irrelevantes para a nossa verdadeira paz de espírito. É, uma pergunta para tirar o sono e colocar a mente no lugar, né? Exatamente. Fica esse pensamento provocativo. Agradecemos muito a companhia de quem esteve com a gente até aqui, nessa reflexão profunda, e até o nosso próximo mergulho profundo nas fontes.